Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós daremos continuidade, então, sobre o domínio bactéria, mais especificamente sobre a importância das bactérias, e nós iremos conhecer, então, as cianobactérias. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço biologia. Então, o que nós veremos no vídeo de hoje? Então, nós vamos ter uma recapitulação da aula anterior. Nós entenderemos, então, as bactérias na sua atuação em ação ambiental, a ação na indústria, digestão de celulose, o controle biológico e veremos um pouquinho sobre as cianobactérias. Então, recapitulando o que nós vimos na aula passada. Então, nós vimos sobre as bactérias, a sua nutrição e a sua reprodução. Então, dentro de nutrição, nós temos as autótrofas e as que fazem através de energia luminosa, que é a fotossíntese ou fotorredução, ou através da energia de oxidação de compostos orgânicos, a quimiossíntese. E nós temos então as heterotróficas, que elas podem ser decompositoras ou parasitas. Essas heterotróficas, elas podem fazer respiração aeróbica, respiração anaeróbica e fermentação. E na reprodução, nós temos então a assexuada através da divisão binária e a sexuada através da recombinação gênica. Dentro da recombinação gênica, então, nós temos a conjugação, a transformação e a transdução. Então, vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Então, as bactérias. Então, normalmente nós costumamos associar as bactérias apenas às doenças que elas podem causar a nós, humanos, às plantas e aos animais, como tuberculose ou até mesmo os furúnculos. Então, muitos desses organismos, além de causarem doenças, muitos são benéficos para o meio ambiente e principalmente também a nós. E elas podem atuar, então, na ação ambiental, ação na indústria, no controle, então, da digestão de celulose e no controle biológico. Então, vamos começar, então, pela ação ambiental. Então, as bactérias decompositoras, elas são muito importantes, então, na reciclagem de matéria orgânica, que quando um organismo morre, então as bactérias ajudam a decompor aquelas estruturas em moléculas mais simples, que mais para frente serão usadas, então, por outros organismos. E um ponto, então, de ação dessas bactérias decompositoras é relacionado, então, ao esgoto doméstico. Elas estão ali presentes, então, ajudando na decomposição da matéria que tem ali dentro. Então, na sua fossa que tem na sua casa, ela tem, então, uma grande atuação atuando ali dentro. Então, ali dentro temos milhares de bactérias fazendo a decomposição, então, daqueles dejetos ali dentro. Então, quando um organismo morre, essas bactérias vão quebrar, então, essas estruturas em moléculas mais simples e vão liberar, então, para que as plantas possam usar ou até mesmo outras bactérias possam se alimentar ou alguns fungos atuando ali. Nós temos também as bactérias que são fundamentais, então, para a fixação de nitrogênio atmosférico, que são, então, as bactérias fixadoras. Elas, então, muitas delas estão associadas às raízes de algumas espécies de algumas plantas e outras vivem no solo ou na água. São as conhecidas, então, como micorrizas, que são esses pequenos nódulos, então, que estão presentes nas raízes de algumas espécies de plantas, e ali elas fazem então a fixação do nitrogênio, transformando de amônia para nitrato, onde as plantas conseguem absorver então esse nitrogênio. Então, nós humanos utilizamos então os processos metabólicos que essas bactérias então realizam em uma área bem conhecida, que é a indústria alimentícia, então para fabricar os produtos fermentados. Então essas bactérias do gênero Lactobacillus, elas promovem então a conversão da lactose, que é aquele açúcar do leite, em ácido lático, os conhecidos como o Yakult. Então, tem uma grande participação no processo, então, da fabricação de coalhadas, de iogurtes, queijos e entre outros produtos. Então, outra ação das bactérias é na indústria farmacêutica, onde as bactérias elas podem ser utilizadas, então, na produção de antibióticos e também na síntese de hormônios. Um exemplo é a insulina, que é utilizada, então, no tratamento de pessoas com diabetes.
Então, nos tempos antigos, a insulina ela foi descoberta presente então no pâncreas de suínos e bovinos. E ali eles matavam muitos animais para conseguir obter pequenos mililitros de insulina. E com o avanço então da tecnologia, foi criado então o chamado DNA recombinante, onde o plasmídio da bactéria é usado como um vetor e o DNA humano então é anexado ao DNA desse plasmídio, que incorpora então tornando-se um só. Então esse plasmídio ele vai retornar à bactéria, que passa então a ser chamada de bactéria recombinante. Aqui está um exemplo. E tal bactéria, então, ela pode ser a Escherichia coli ou a Saccharomyces cerevisiae. Então, o DNA ele se transcreve em RNA e ele começa a traduzir, então, em proteínas. E a insulina que não é utilizada pela bactéria é eliminada. E ao ser eliminada, a insulina, então, é extraída e purificada. Assim, nós temos, então, a conhecida insulina nos dias atuais, podendo, então, ser produzida em grande escala e sem matar nenhum animal. Agora, na parte da digestão de celulose, então existem bactérias que vivem no estômago de ruminantes, como boi e ovelha, e em alguns outros herbívoros, e elas são capazes, então, de produzir enzimas que são capazes de digerir, então, a celulose. Assim, disponibiliza, então, os carboidratos que são necessários para a nutrição desse animal. Então, elas vivem no estômagozinho das vacas, das ovelhas. Então, em troca, as bactérias ela conseguem então um lugar adequado para sobreviver, para todo o seu desenvolvimento, além de alimentos que garantem então todas as suas atividades metabólicas. E aí vem o controle biológico. Então, outro lugar que as bactérias são usadas é no combate a pragas nas lavouras e também nas urbanas. Um exemplo, então, são as diferentes linhagens de bacilos thuringiensis, que essas bactérias, então, elas infestam as larvas de determinados artrópodes e, então, ela vai produzir cristais proteicos que são ingeridos, então, pelas larvas e pode causar o rompimento, então, da sua parede intestinal, permitindo, assim, então, a infecção dos tecidos pelas bactérias, o que provoca, então, a morte da larva por septicemia, que seria um intenso estado inflamatório em todo o organismo. Então, vamos agora para as cianobactérias. Então, elas também são chamadas de algas azuis e cianofícias. Elas, mesmo sendo chamadas de algas azuis, elas não são algas, mas sim bactérias, e na maioria das vezes elas não são azuis. A sua coloração vai depender muito do tipo e da quantidade de pigmento que está presente nela, podendo elas serem verdes, laranjas, púrpuras, amarelas, marrom, vermelhas, rosas. E agora vamos ver um pouquinho sobre as suas estruturas. Então, elas são seres unicelulares, porém elas podem formar colônias laminares ou filamentosas. Elas são procariontes, elas são autótrofos fotossintetizantes, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Possuem, então, a parede celular rígida de constituição semelhante à das bactérias. Em muitos casos, existe, então, um envoltório externo sobre a parede celular, que é chamada de mucilagem. Então, elas têm a parede celular, membrana plasmática, citoplasma, uma membrana fotossintética, ribossomos, o nucleoide e algumas inclusões. E o seu envoltório, então, com mucilagem. Comparação. Então, uma cianobactéria e a bactéria. Então, as cianobactérias, elas apresentam clorofila, já as bactérias têm a ausência de clorofila. As cianobactérias, então, seu produto final da fotossíntese é o O2, e a bactéria, seu produto final da fotossíntese não é O2. As cianobactérias, a locomoção por flagelo é ausente, já nas bactérias é presente. Então, as cianobactérias, elas possuem, então, uma ampla distribuição, podendo ocorrer em águas doces, no mar, em locais úmidos, sobre rochas, solo, troncos de árvores, e algumas conseguem viver também em fontes termais.
Então, elas atuam como espécies pioneiras devido, então, à sua baixa exigência nutricional e à sua capacidade de realizar fotossíntese e de aproveitar, então, o nitrogênio molecular do ar. Podem viver também de modo isolado ou em outras colônias e também com o mutualismo com algumas espécies de fungos, criando assim, então, os conhecidos líquens. Quando você vê aquelas manchas esbranquiçadas na árvore, são os líquens. Elas não possuem, então, estruturas de locomoção e se movimentam através de deslizamento devido ao seu movimento oscilatório. Então, a sua reprodução é quase exclusivamente assexuada, tanto nas formas isoladas ou nas coloniais. Sendo, então, por divisão binária, cisparidade ou bipartição, que a gente já conhece, então, das bactérias, onde o DNA começa a ser duplicado e assim elas começam a se dividir e se transformam então em duas células. E algumas cianobactérias podem se reproduzir então por um processo chamado de hormogônio, que é a quebra então da estrutura colonial filamentosa, originando então uma nova colônia que cresce então por divisão binária. Então, algumas espécies formam colônias, podem surgir, então, uma estrutura semelhante a esporos, conhecidos como acinetos, e que se desprendem para formar, então, um novo ser e pode ficar em estado latente, ou seja, em estado parado, totalmente inerte, até que as condições ambientais sejam favoráveis. E esses heterocícios que estão ali, elas estão associados, então, à fixação de nitrogênio atmosférico. Então, vamos recapitular um pouquinho o que nós vimos na aula de hoje? Então, nós vimos que as bactérias, elas são importantes e nós vimos um pouquinho sobre as cianobactérias. Então, as importâncias das bactérias. Então, as bactérias, elas são importantes na ação ambiental, na ação na indústria, na digestão de celulose e no controle biológico e muitas outras. E a cianobactéria, nós vimos as suas estruturas e a sua reprodução. Essa foi a aula de hoje e eu te espero na próxima aula. Até já!